O assunto rapidamente aqui, a pauta hoje está extensa, hein, Fê? Tá muito. Hoje o bicho vai pegar por aqui, gente. Vamos falar um pouquinho do apagão, porque o ministro Alexandre Silveira disse que vai pedir para a Polícia Federal e para a Agência Brasileira de Inteligência que investiguem se o apagão pode ter sido causado por uma ação humana ou não. E tem a apuração também do nosso queridíssimo Mano Ferreira sobre essa falta de energia que atingiu 25 estados e o Distrito Federal. Maninho, o que você descobriu pra gente que ainda não foi dito por esse mundinho pantanoso do jornalismo brasileiro? É o seguinte, eu trouxe um bafafá. Bafafá político que anda pelos altos executivos e especialistas do setor elétrico brasileiro, portanto um bafafá informado, né? Que o pessoal especula basicamente 3 linhas de possível causa do apagão. A primeira linha seria uma falha de infraestrutura, por falta de manutenção. Isso aí é a linha mais ok, né? Uma linha razoável, apesar da falta de investimento ser um absurdo. E aí, também, nessa linha, a especulação é que pode ter sido originada da região da hidrelétrica de Belo Monte, que foi lá atrás uma hidrelétrica bancada pela então ministra Dilma Rousseff, que inclusive naquele contexto foi a briga pela qual a então ministra do Meio Ambiente Marina Silva, no primeiro ciclo de governo do PT, resolveu sair do governo, ou seja, seria aí uma questão dos problemas da usina de Belo Monte que podem ter causado o apagão. Mas existem outras 2 linhas que, inclusive, o próprio governo tem vindo a público para dizer que não descarta a hipótese de sabotagem. E aí o ponto é, quais seriam os motivos de uma possível sabotagem? Na opinião de especialistas, altos executivos do setor elétrico, podem haver 2 motivações para a sabotagem. Uma é o interesse de antiprivatização da Eletrobras, ou seja, o governo já anunciou sua intenção de reverter a privatização da Eletrobras, encontrou resistência no Congresso e há especulação de que esta sabotagem poderia ser uma forma de tentar pressionar o Congresso a avançar uma agenda de reversão da privatização da Eletrobras. Isso é uma especulação, claro, mas é algo a ser investigado que pode ser gravíssimo. Você dizer aí de um possível cometimento de crime para tentar avançar com a agenda política. Isso agora, é muito grave. Mano, se você for analisar, a própria primeira-dama Janja foi a público ontem no Twitter dizer que a culpa era da privatização. Antes de haver qualquer indício, pessoas ligadas ao governo, a própria primeira-dama e o próprio ministro ontem, em entrevista coletiva, falou sem ter nenhum tipo de indício que pudesse levar a essa afirmação que a privatização da Eletrobras fez um mal ao país. Então, esse contexto reforça essa especulação. E tem uma segunda linha de especulação, que é a linha de que poderia ser algo ligado à conexão com o Sistema Nacional de Energia das empresas de energia renovável, com o propósito de avançar a agenda de manutenção ou ampliação dos subsídios de energia renovável dentro do sistema. E aí, o que é que reforça essa tese? Que o atual ministro de Minas e Energia e o seu entorno são umbilicalmente ligados ao lobby das empresas de energia elétrica. Existe até reportagens da revista Piauí que falam do grau de envolvimento desse entorno do ministro com as empresas de energia elétrica. Então, esse é o bafafá que corre entre altos executivos e especialistas do setor elétrico, portanto, é o tipo bafafá político de qualidade. Exatamente. Você trouxe aqui pra gente, não é, Fê? De qualidade. O Maninho, altíssima qualidade. Maninho, olha só, eu trouxe recheado de informação, de muita relevância. Gostei, viu, mano? Parabéns. Show de bola. Ô, Tiagão, me conta, do ponto de vista do agro aí, o que repercutiu essa história do apagão aí? Porque você é um cara do agro e entende pra caramba desse segmento na sociedade. Eu quero entender a repercussão política do apagão, cara. O Brasil sofreu aí 9 apagões, né, nos últimos anos aí, 5 foram no governo do PT. Assusta, porque o agro depende
demais. Aliás, há um déficit de energia no interiorzão do Brasil para tocar pivô, para tocar armazéns, e isso gera uma preocupação no pessoal, né? E até porque quando acontece isso não tem ideia de quando vai ser retomada a energia. O pessoal fica de cabelo em pé lá no meio do mato, viu? Sem dúvida, cara. Agora, o Jotinha, a primeira-dama Janja tem o direito de falar aquilo que ela quiser. Eu acho que ela tem... Eu acho que não. Não, eu acho que ela tem o direito de falar o que ela quiser. Ela é uma cidadã, ela pode dar a opinião dela a respeito de tudo. Agora, eu acho que ela tinha que estar mais embasada para fazer essa crítica. Eu não vejo problema nenhum ela criticar a privatização, contanto que ela traga argumentos para isso. Qual foi o argumento utilizado? Porque uma coisa é você chegar numa rede social e fazer uma crítica para agitar a torcida. Isso aí existe, e existe de 2 espectros, 3, 4, 5 espectros do cenário político brasileiro. O cara vai lá, dá uma lacrada, a torcida fica agitada e tal, mas você não está discutindo o fato. Qual foi a argumentação que ela trouxe para dizer que a privatização foi algo negativo? Nenhuma, foi uma narrativa ideológica que ela fez, narrativa política. Eu discordo de ti, eu acho que a primeira-dama não pode falar o que ela quiser, principalmente pelo papel que todo mundo reconhece que ela se autodeu no próprio governo. Ninguém convidou a Janja não tem voto, a Janja não tem ministério, a Janja não deveria ter poder político. Só que todo mundo sabe que a Janja possui uma fortíssima influência sobre o governo. Faltou só ela completar a argumentação dela, dizendo que em Roraima não tinha faltado nada, porque a energia adivinha da Venezuela. Daí era só o que me faltava. Turma,